bem, faltam 12 minutos para as 3 horas da tarde, estamos de volta com Conexão Futura e nessa entrada vamos falar sobre o trabalho voluntário. A população de Santa Maria e os moradores dos municípios vizinhos estão dando uma prova de solidariedade ao se mobilizar para apoiar os feridos e as famílias das 236 pessoas que morreram no incêndio da Boate Kiss no último fim de semana. Mais de 500 pessoas estão trabalhando no centro de atendimento psicológico montado na cidade e a população também compareceu ao Hemocentro para garantir o estoque de sangue. Em situações como essa, os voluntários cumprem um papel importante. No entanto, esse trabalho precisa ocorrer de forma organizada e os voluntários devem estar preparados para enfrentar muitos momentos difíceis. E para conversar com a gente sobre o trabalho dos voluntários em situações extremas, convidamos Fátima Cristina Monteiro dos Santos, que é coordenadora de psicologia da Cruz Vermelha Brasileira, filial aqui do estado do Rio de Janeiro. Tudo bem, Fátima? Bem-vinda, obrigado pela presença. Prazer. Obrigada. Situações como essa, numa tragédia como ocorreu agora em Santa Maria, a gente vê que muita gente acaba se mobilizando para trabalhar como voluntário, se oferece o seu tempo livre também para trabalhar em atividades como essas. Vocês que trabalham na Cruz Vermelha, em que momento devem pensar na questão da organização, né? É importante receber esses voluntários, mas que estrutura é necessária para que vocês consigam alocar cada pessoa para uma função necessária? Nós da Cruz Vermelha em todo o Brasil, no Rio de Janeiro não é diferente dos outros estados, no Rio Grande do Sul também é assim. Nós recebemos dentro do nosso departamento de voluntariado aqueles que gostariam de atuar na ajuda humanitária. Nós temos uma seleção, nós temos um treinamento e esse treinamento ele é bem rigoroso. A gente identifica perfil do voluntário, para que tipo de tarefa ele tem mais habilidades. Nós treinamos esse voluntário dentro de um curso de formação básica institucional. Esse curso mostra o que é a Cruz Vermelha e que tipo de atividade ele vai exercer no cenário do desastre. Depois nós temos uma formação com os cuidados pessoais de primeiros socorros e o cuidado psicológico para que ele atue junto aos afetados sem se envolver no sofrimento das famílias, porque isso é importante. Se ele está lá para contribuir, ele está lá não para se envolver emocionalmente com o sofrimento das famílias. É uma questão importante, né? Muitas vezes a pessoa pode ter essa boa vontade de querer trabalhar como voluntário, mas se não tiver, de certa forma, até um profissionalismo, uma postura de se distanciar um pouco para poder trabalhar e mostrar melhor o seu trabalho ali dentro, né? É verdade. Nós temos esse cuidado aqui no Rio de Janeiro para que a gente possa preparar esse voluntário para que qualquer ação que ele vá fazer, ele tenha esse olhar, nesse cuidado com ele mesmo e com o outro, para não agravar o sofrimento do outro. Bom, e a partir disso ele é preparado para trabalhar no cenário. Nós temos uma equipe de psicólogos, hoje temos 45 psicólogos aqui no Rio, e nessa tragédia de Santa Maria nós disponibilizamos os psicólogos para ir até lá auxiliar, caso a nossa filial do Rio Grande do Sul sinta necessidade desse apoio. Num momento como esse, o trabalho psicológico, o atendimento às famílias é fundamental, é uma prioridade. É fundamental porque foi um acidente de vínculos afetivos rompidos de uma forma muito brusca, né? Então é um choque, é uma comoção social. E essa comoção social leva não só aos familiares, amigos, mas como toda a população a sofrer pela tragédia, né? Então mesmo profissionais que atuam na cidade, a cidade como um todo, a comunidade toda está muito abalada, né? Muito, verdade. Bom, nessa questão que você falou um pouquinho do preparo para o voluntário atuar, é importante identificar então quais características de cada voluntário podem ser adequadas para cada função, né? Não é qualquer pessoa que pode desenvolver qualquer atividade, mesmo como voluntário, né? As pessoas podem aparecer lá, qualquer pessoa pode aparecer, mas nós vamos selecionar, né? Nós vamos identificar para que tipo de atividade ele pode ser direcionado. Isso falando do voluntário comum, né? Aquele que quer fazer um trabalho de ajuda humanitária. Então ele vai ao departamento de voluntariado, ele se cadastra, ele passa por uma entrevista. E essa entrevista a gente levanta o perfil dessa pessoa. Desde aquele que vai para nos ajudar na entrega dos donativos, até aqueles que vão fazer um trabalho mais direcionado às pessoas, às vítimas ou parentes, familiares dos afetados.
Bom, olhando de uma forma geral, você acredita que o brasileiro tem uma cultura de voluntariado? Ele tem sim, mas ele tem uma cultura ainda muito amadora, como se a boa vontade apenas basta. Ela é importante, mas ela não é suficiente. As pessoas precisam se organizar até para poder ajudar as outras. Então, o que nós fazemos é orientar nesse sentido. O voluntário para a Cruz Vermelha é a alma da Cruz Vermelha. Então, nós temos muito cuidado com eles. E nós orientamos bem dentro de cada situação o que eles podem e não podem fazer. O que é possível e o que não é possível. Porque algumas vezes as pessoas, pela comoção, elas querem fazer mais do que podem. E acabam se prejudicando. Então, a gente tem esse cuidado, e o trabalho do voluntário, ele tem que ser bem olhado como uma atividade mesmo, orientada, organizada, disciplinada, para a equipe atuar em sinergia, né, com uma integração. De fato, poder fazer uma diferença positiva Exato. Em situações extremas como essa. Exatamente, exatamente. Eu vou colocar na tela agora o site da Cruz Vermelha aqui do Rio de Janeiro, onde você pode ter mais informações sobre o trabalho que eles desenvolvem aqui no estado do Rio. Então é o cruzvermelharj.org, tem várias informações para você aqui, inclusive chamando aqui para psicólogos serem voluntários da Força Especial de Suporte Psicológico, visitas às filiais municipais do estado do Rio, e todo estado tem Cruz Vermelha, né, Fátima? Ou pelo menos um serviço semelhante à Cruz Vermelha, onde o pessoal em casa pode buscar aí também mais informações no caso de querer ser um voluntário, seja numa situação extrema como essa, ou também em atividades ao longo do ano também, voluntariado seguido, né? Nós temos atividade de ajuda humanitária o ano todo. Nós recebemos doações o ano todo. E precisamos de voluntários para organizar, para nos ajudar a distribuir, porque a Cruz Vermelha faz parte da Secretaria Estadual de Defesa Civil, como responsável pela arrecadação, pela campanha, pela arrecadação e pela distribuição dos donativos, além da coordenação dos voluntários. Então, dentro da matriz de responsabilidade da Secretaria Estadual de Defesa Civil, nós temos essa responsabilidade e esse cuidado. Então, nós precisamos do voluntário o ano todo, não só para situações de crise, porque temos campanhas de atendimento à dependência química, nós temos campanhas de ir às comunidades. Então, nós estamos sempre precisando de voluntário para fazer um trabalho de ajuda humanitária. Muito bem, fica o chamamento da Fátima, então, para quem está em casa, pensar se consegue alocar no seu tempo também, dedicar o seu tempo ao voluntariado. Fátima, muito obrigado pela presença, obrigado pela entrevista. Obrigado pela participação aqui, por ter me convidado, e eu fico à vontade para receber os voluntários que queiram participar lá da Cruz Vermelha, no estado do Rio de Janeiro. Muito bem. E na próxima entrada do Conexão Futura vamos falar sobre turismo, uma das atividades que mais se desenvolvem no país, e você não pode perder essa discussão. Desde já mande sua pergunta para o Twitter do canal Futura ou ligue para a gente no telefone 0, operadora 21 3523 4098. A gente volta daqui a pouco, logo depois do programa Globo Ciência, e eu estou aqui esperando você. Até já.